Olá pessoal, bem-vindos ao canal. Neste vídeo nós vamos resolver então a questão chamada aí vestibular, tarefas de programação aí nível júnior do ano de 2008, da fase 1 da OABI. Não se esqueça de se inscrever no canal para receber notificação de novos vídeos e de novos conteúdos. O problema vestibular proposto, ele basicamente vai ser uma verificação, de comparação de caracteres. Vocês depois podem fazer então aqui a leitura de todo o contexto. Eu já vou diretamente verificar aqui o que nós precisamos observar de entradas e saídas para resolver o problema. Então, como entrada, nós teremos um conjunto de caracteres, tá? E esse conjunto de caracteres nós iniciamos aí com um número inteiro, que ele vai dizer para nós quantas são as questões da prova, no caso aí do vestibular. E aí depois nós entramos com duas strings, dois conjuntos aí de caracteres. Um deles que vai representar quais foram as alternativas então aí que o candidato marcou na prova, tá? Essas alternativas elas são marcadas em A, B, C, D ou E, tá? Todas então em letra maiúscula, tá? E depois nós temos uma outra cadeia de caracteres, uma outra string que representa aí o gabarito da prova. Basicamente a ideia aqui do problema é fazer com que nós tenhamos a comparação dessas duas strings e nós vamos contabilizar quantos caracteres, quantas letras nessa string são iguais. Então, por exemplo, aqui nessa primeira situação são 7 questões, então nós temos aqui duas cadeias com 7 letras e aí a gente vai fazer aqui a comparação. Aqui eu tenho uma correspondência, A com A, D com D, C com C, E com E. E a saída, ela vai nos trazer um único número inteiro informando, tá, quais são aí o número de acertos do candidato. Então, das três questões aí da fase 1 de 2008, eu considero essa daqui aquela mais simples, de resolver, mas claro, isso é uma opinião pessoal minha. Talvez vocês aí que estão resolvendo as questões possam considerar alguma das outras aí como sendo mais simples. Bom, vamos então aqui a proposta de resolução. Eu utilizei aqui o ambiente, o VS Code, tá? Nós estamos aqui trabalhando em linguagem Python. E a ideia básica é que, inicialmente, nós iremos solicitar aqui para o usuário uma entrada, tá? Que é o número de questões. Observem aqui que eu coloquei então uma variável chamada n e ela recebe. Eu já faço aqui a conversão do que eu vou trazer aí como entrada já para inteiro. Então, aqui lembrando que quando nós entramos com uma informação através do input, ela vem no formato aí de uma string. Então, por exemplo, se eu colocar o número 2, ele não vai ser o número 2, ele vai ser o caractere 2. Então, eu faço aqui a conversão já para inteiro. E depois eu tenho outras duas variáveis, tá? Que são a variável gabarito, tá? Então eu vou entrar aqui com a string, que vai ser o meu gabarito, e depois uma outra variável chamada opções, que são ali as opções que o candidato marcou. E a ideia é que eu faça agora a comparação, certo? Dessas duas variáveis, caractere a caractere, e verifique quantos acertos eu vou ter. Então aqui eu já criei uma variável chamada acertos e ela recebeu 0, e aqui consequentemente por receber 0, o Python ele é uma linguagem não tipada, então essa minha variável ela já vai saber, tá, que ela vai trabalhar com um conjunto de números inteiros. Eu já passei o número inteiro para ela aqui previamente no programa. A resolução aqui, existem outras formas de resolver. A forma que eu trago para vocês aqui a proposta de resolução através de um laço for,
Então eu tenho aqui, ó, for, né, a minha variável de indexação que eu chamei de i, for i in range. Né? Então, o que vai acontecer aqui? Ó? O meu i ele vai variar desde 0 até o tamanho, né, de n, certo? Ou seja, eu vou verificar qual é o tamanho da minha string. Por exemplo, se eu colocar que aqui o n é 3, tá? Significa que vão ser 3 caracteres. Mas lembrando aqui que a utilização do range ela sempre vai começar em 0 e vai repetir, no caso, até n-1. Eu coloquei aqui no comentário, ó, repete de 0 até n, mas eu tenho que lembrar que o número que vai ser colocado aqui, se ele for único, ele vai até esse número -1. Por que vai funcionar? Porque a minha string ela sempre vai começar com a indexação, né, o endereço 0. Então, por exemplo, se eu colocar 3 para o n, eu vou aqui de 0 até 2. Ou seja, eu tenho 3 caracteres, um no endereço 0, outro no endereço 1 e outro no endereço 2, né? Na posição 0, posição 1, posição 2, certo? E à medida que esse meu i percorre aqui o range, né, indo até n, eu comparo se as opções marcadas pelo candidato, elas são, né, a cada momento igual à opção do gabarito, ao caractere que está no gabarito. Tá? Então, eu começo com o i valendo 0, ele vai comparar o caractere 0 de opções com o caractere 0 de gabarito. Primeiro caractere com o primeiro caractere. Depois o i passa para 1, eu vou comparar o caractere na posição 1 de opções com o caractere na posição 1 de gabarito. E assim sucessivamente. Então, se o caractere de opções é igual ao caractere de gabarito, eu faço o quê? Eu faço com que a minha variável acertos ela seja incrementada, tá, de 1 unidade. Ou seja, para cada letra que eu tiver igual entre essas duas strings, entre as opções e entre o gabarito, eu acrescento 1 no meu número de acertos. Então, eu vou rodar aqui o programa. Aí eu já tenho aqui no meu prompt, eu estou esperando aqui o número de acertos e eu vou pegar justamente aqui e fazer esse primeiro exemplo, tá? Onde eu tenho 7 questões, tá? Então vou colocar aqui o número 7 questões, ó, vou dar um Enter. Agora eu vou copiar aqui essa cadeia de caracteres, né? Vou copiar e vou trazer aqui para o programa. Dei um Enter, então eu acabei aqui de entrar com as opções do candidato e agora eu vou trazer aqui o nosso gabarito. Ó, copiei, coloquei aqui, dei um Enter e gerei como saída, né, a quantidade de acertos do candidato. Então eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4 acertos. Tá? Vou rodar também aqui o nosso o segundo exemplo, tá? Onde eu tenho todas as letras iguais, tá? Venho para cá, vou rodar de novo o programa. São 5 questões. Ó, coloquei aqui as opções do candidato e vou colocar o gabarito que é igual e gerei também aqui o número 5. E por último, aqui esse nosso exemplo com 10 questões. Vou copiar essa primeira cadeia aqui de caracteres. Vou rodar o programa aqui de novo. Então aqui eu tenho, são 10 questões. Vou colocar aqui a primeira string, dou um Enter e vou copiar aqui o gabarito, né, onde nós não temos aqui nenhuma correspondência, né, entre as questões marcadas e o gabarito e, consequentemente, como resposta eu obtive aqui 0. Eu espero ter incrementado o conhecimento de vocês. Deixe seu like e até a próxima.